e me cobristes, estava enfermo, e me visitastes, estava no cárcere, e viestes ver-me. Na verdade vos digo que, quantas vezes fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Mateus 25:34-36, 40. E eis que se levantou um doutor da lei e disse, para o tentar, Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei. Como a lês tu? Ele, respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas 10:25-28. Diante de textos tão cristalinos, parece não subsistir a menor dúvida de que nossa entrada no reino de Deus depende, não da simples aceitação de uns tantos dogmas religiosos, nem da submissão a este ou aquele sacramento, mas tão somente de possuirmos aquelas qualidades morais que exonam o homem justo e bom. Quando se estabelecerá entre nós esse reino? Tal pergunta, igualmente, fora feita certa vez pelos fariseus, e a ela o mestre deu a seguinte resposta, breve, mas profunda: o reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20-21. Meditemos bem nestas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Não se trata, portanto, de um evento futuro, remoto, como muitos o imaginam, mas de um fato atual, presente. Com efeito, se nossa alma é a imagem e semelhança de Deus, como diz o Gênesis, se fomos gerados, não da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, como nos afirma João, o evangelista, se dele, Deus, por ele e nele existem todas as coisas, como nos revela Paulo, esse reino, inquestionavelmente, está dentro de nós, se bem que em estado latente, à semelhança da planta contida em potencial na semente. Enquanto o homem ignora a natureza divina de sua alma e vai vivendo egoisticamente, embora o reino de Deus esteja nele, ele não está no reino de Deus e daí a sua inquietação e seus sofrimentos. Quando, porém, faz essa preciosa descoberta e passa a esforçar-se por desenvolver o seu Cristo interno, pautando os atos de sua vida por aquele ideal sublime que consiste em fazer a vontade do Pai, o reino de Deus entra a desenvolver-se dentro dele, cresce, expande-se, atinge a plenitude, e sua alma ganha então uma paz, uma tranquilidade e uma alegria indescritíveis, que nada, vindo de fora, é capaz de destruir. Posto que o reino de Deus, qual o havemos entendido, não pode ser implantado na terra sem que antes seja uma realidade em cada ser humano que o habite, ajuda-nos, Senhor, a vencer nossa ambição desmedida, nosso orgulho insensato, nossa prepotência descaridosa, nossa vaidade tola, enfim, todos os sentimentos maus são os que ainda nos mantêm desunidos, dispersos e inimizados. Dá, ó Pai, que cada um de nós compreenda o dever de cooperar para a civilização universal, sem barreiras de espécie alguma, e que todos sintamos o desejo de viver como irmãos, vinculados pelo amor. O Pai Nosso, 3. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É opinião geral, aliás baseada nos ensinos da teologia tradicional, seja possível, tanto aos anjos como aos homens, deixarem de cumprir a vontade de Deus. Citam-se, como argumentos em prol dessa tese, as conhecidíssimas histórias da rebelião celeste e da queda do homem. Aquela, de origem ignorada, esta, uma alegoria do Gênesis cujo sentido exato poucos hão sabido interpretar. A razão que é da vontade de Deus que todos se submetam aos seus planos, condição sine qua non para ganharem o reino celestial, mas, como ele respeita a liberdade de cada um, muitas de suas criaturas podem, de fato,
negar-lhe obediência, embora isso lhes custe a cristalização no mal e a perdição eterna. Se verdadeira fosse tal doutrina, se pudesse haver alguém capaz de furtar-se, por todo sempre, ao cumprimento da vontade divina, então Deus não seria onisciente nem onipotente, e, sem esses atributos, não seria realmente Deus. Raciocinem conosco os que imaginam permita Deus que muitos de seus filhos se percam, apenas para não lhes contrariar o livre-arbítrio. É notório que grande parte das crianças não gosta de ir à escola e menos ainda de ir ao dentista. Pois bem, qual o pai consciente que, a pretexto de respeitar os sentimentos dos filhos, deixa que se mantenham analfabetos ou que percam os dentes por falta de tratamento? Sem dúvida, procurará primeiro persuadi-los da necessidade de uma coisa e outra, o que, com um pouco de paciência e de talento, facilmente se consegue. Suposto, porém, o contrário, recorrerá à energia, mas fará, de qualquer modo, que suas determinações sejam cumpridas, não apenas para salvaguardar o princípio de autoridade que precisa existir entre o pai e os filhos, mas para o bem deles mesmos, o que será reconhecido mais tarde. Ora, Deus é infinitamente mais inteligente que o mais sábio dos homens e, pois, sabe quando e como agir com relação a cada um de nós, a fim de obter nossa adesão espontânea aos seus amoráveis desígnios. É certo, sim, que gozamos de relativa liberdade para fazer o bem ou o mal, que podemos aproveitar ou não as oportunidades que a providência nos enseja para o aperfeiçoamento de nossas almas. Isso, porém, temporariamente, devido à longanimidade do Pai, nunca em caráter definitivo, irreversível. A razão é bem simples. É que as infrações às leis divinas, por mais leves do que sejam, trazem sempre funestas consequências. Qualquer desvio do caminho reto conduz, fatalmente, ao sofrimento. O que vale dizer, ninguém será feliz enquanto não for bom. À vista disso, não havendo quem pudesse comprazer-se em ser eternamente desgraçado, pois isso seria uma aberração, todos, um dia, hão de buscar a felicidade pela prática do bem, ou seja, cumprindo a vontade de Deus. Lógico, pois não? Nossa opção, portanto, não consiste em cumprir ou não cumprir a vontade de Deus, pois ela sempre se cumpriu e jamais deixará de ser cumprida. A alternativa é cumpri-la com alegria e boa vontade, como é nos mundos mais adiantados do que o nosso, onde as almas cristificadas têm, na submissão às santíssimas leis de Deus, a fonte da bem-aventurança de que gozam, ou cumpri-la dolorosamente, por via de expiações adequadas e proporcionais às nossas faltas, como acontece toda vez que, no comprazimento de nossos caprichos e na satisfação de nossos desejos, tentamos contrariar ou burlar essas mesmas leis. Em nossa tremenda ignorância, não sabendo, ainda, o que mais nos convenha, o que melhor corresponda às necessidades de nossa edificação espiritual, rogamos, muitas vezes, exatamente aquilo em que iremos tropeçar, com retardamento de nossa marcha evolutiva. Por isso, ó Deus, ilumina a nossa consciência para que percebamos qual a tua vontade a nosso respeito, dá-nos forças para que sejamos capazes de cumpri-la fielmente, sem murmurar nem recalcitrar, e ajuda-nos a harmonizar o nosso querer humano, egoístico quase sempre, aos teus altos desígnios, pois só assim haveremos de encontrar um dia a verdadeira felicidade, podendo, então, repetir com o salmista: eu amo a tua lei, Senhor, e os teus preceitos são a minha delícia. O Pai Nosso, 4. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O homem, ser complexo que é, constituído de corpo e alma, precisa de substâncias nutritivas que lhe sustentem o organismo e lhe forneçam energias para o trabalho, mas não prescinde de outras coisas mais transcendentes, ou seja, daquilo que favoreça o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais. Nos primórdios de sua evolução, quando apenas vegeta, só carece de manter-se vivo,
Desse modo, a conquista da subsistência material é a razão de ser de toda a sua luta, de todos os seus esforços. Posteriormente, entretanto, começa a sentir outras emoções e alimentar outros desejos. Eis que a simples conservação da vida já não o satisfaz. Uma sede de conhecimento exalta-lhe a mente, levando-o a pesquisar o como e o porquê dos fenômenos que ocorrem consigo e em seu derredor, ao mesmo tempo que um ideal superior, a busca da beleza e da justiça, irrompe sob o impulso da lei de progresso que lhe preside ao destino, e passa a manifestar-se, insopitavelmente, nos íntimos refolhos de sua alma. Esse pão que, na prece do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a pedir ao Criador, não é, pois, apenas o alimento destinado à mantença de nosso corpo físico, mas tudo quanto seja indispensável ao crescimento e perfectibilidade de nossa consciência espiritual, o que vale dizer, a realização do reino dos céus dentro de nós. Devendo conhecer, individualmente, o que é o bem, para cultivá-lo, assim como as consequências do mal, para evitá-lo, tendo, igualmente, de passar por toda espécie de experiências, provando, alternativamente, alegria e tristeza, a opulência e a miséria, a saúde e a enfermidade, o poder e a subordinação, porquanto só assim nos será possível formar um caráter reto e justo, cumpre-nos aceitar, de bom grado, com largueza de ânimo, o que a vida, como expressão da providência, nos reserve, visto que, em última análise, tudo, o sofrimento inclusive, concorre para que nos enriqueçamos em saber e moralidade, e nos aproximemos, cada vez mais, daquele estado de varão perfeito, segundo o padrão do Cristo, a que se refere o apóstolo Paulo. Efésios 4:13. Assim, quando suceder que, apesar de nossa diligência e operosidade, não consigamos escapar à pobreza, aceitemo-la sem revolta, como justa expiação de faltas cometidas em existências anteriores, ou como uma prova mais no processo de burilamento de nossas almas, convictos de que, sendo Deus infinitamente justo e bom, não nos impuria uma vida de privações se isso não fosse útil ao nosso adiantamento espiritual. Jamais invejemos aqueles que possuem em abundância, que navegam na prosperidade, tampouco os amaldiçoemos se se esquecem da lei da solidariedade que o deve unir todos os homens, como nos ensina o Evangelho. Curta a existência corporal e efêmeros os gozos que ela proporciona. Mais vale, portanto, sofrer resignadamente uma sorte madrasta na terra, e depois experimentar grandes alegrias no mundo espiritual, do que levarmos, aqui, uma vida nababesca, mas vazia de amor ao próximo, e acordarmos, depois, no além, abrasados de remorsos. Por outro lado, quando a fortuna nos sorria, não nos esqueçamos de repartir pelo menos o supérfluo com aqueles que, impossibilitados de prover a própria subsistência, pela velhice ou pela doença, vejam-se obrigados a estender a mão à caridade pública, tremendo de vergonha e de fome. Guardemo-nos ainda de, no ganho do pão nosso, avançarmos também no pão de outrem. Que, ao adquiri-lo para nós, não obremos com injustiça, de modo a termos em demasia, enquanto a outros falte o mínimo suficiente. Compenetremo-nos, finalmente, de que é legítimo e muito natural almejarmos, para nós e os nossos entes queridos, uma situação de conforto e bem-estar. Bom é, todavia, não olvidarmos aquela sábia resposta do Mestre, dada ao tentador: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. O Pai Nosso, 5. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nesta petição, Jesus, o Mestre por excelência, dá-nos a conhecer uma lei eterna e imutável, a cujos efeitos todos, sem exceção, estamos sujeitos. Trata-se da lei do dar e receber, segundo a qual cada um recebe da justiça divina exatamente de acordo com o que dá ao próximo.
Há no Evangelho inúmeras referências a respeito. Sirvam-nos de exemplo as seguintes: se perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6:14-15. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, qual for a medida de que usardes para os outros, tal será que se use para vós. Lucas 6:37-38. Aquele que semeia pouco, também colhe pouco, mas aquele que semear em abundância, também colherá em abundância. 2 Coríntios 9:6. Leamos, ainda, a parábola do credor incompassivo, Mateus 18:23-35, em que é referida a lei exposta com a máxima clareza e, se quisermos garantir nossa bem-aventurança futura, tratemos de observá-la, atentamente, em nossas relações com os que nos cruzam pelo caminho. Porque, se não formos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem ou prejudicam, também não seremos perdoados das ofensas ou prejuízos com que tenhamos agravado os nossos semelhantes e, nesse caso, nenhuma igreja, nenhum mentor religioso, nenhum sacramento, nenhuma indulgência, poderá valer-nos, de sorte a assegurar-nos a entrada no reino celestial. Como nos explica Huberto Rodin, Metafísica do Cristianismo, em todas as línguas a palavra perdoar é um composto de dar ou doar. De maneira que perdoar quer dizer doar completamente, abrir mão de si mesmo, dar ou doar o próprio outrem, neste caso, o ofensor. Em vez de imolar o ofensor a seu ódio, o perdoador imola-se a si mesmo, o ofendido, na ara do seu amor, abrindo assim de par em par as portas de sua alma ao influxo das torrentes divinas. Outro sim, ensinando-nos a dizer: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus nega e renega a doutrina das penas eternas, porquanto, se não devêssemos esperar o perdão de Deus, inútil seria estar a pedi-lo. Notemos, entretanto, e isso é importantíssimo, esse perdão que ele nos acoroçoa a pedir não é a remissão pura e simples da pena em que tenhamos incorrido. Não. O Mestre condiciona a lei do dar e receber, ser-nos-á perdoado assim como perdoarmos, o que vale dizer que enquanto formos rancorosos e vingativos haveremos de estar sujeitos às sanções correspondentes, e só quando perdoarmos plenamente aos que hajam mal conosco é que as bênçãos celestiais haverão de envolver nossos corações, impregnando-os de paz e felicidade. Ora, se Deus faz do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, iria exigir de nós, fracos e imperfeitos, o que Ele, onipotente e infinito em perfeição, não fizesse. Fosse Deus inexorável para o culpado insensível ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todos sempre os meios convenientes para que empreendam a própria reabilitação, não seria misericordioso, e, não o sendo, deixaria de ser infinitamente bom. Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus ofensores e retribui-lhes o mal com o bem, seria melhor do que ele, o que é inconcebível. Sabendo, pois, que Deus é amor, mas é igualmente justiça, e que, pela sua lei, é dando o que recebemos, esforcemo-nos no sentido de vencer quaisquer ressentimentos ou propósitos inamistosos, antes de buscarmos o revide, cuja satisfação deixa sempre amargos ressaibos, bendigamos os que nos ferem e humilham, porque são instrumentos providenciais na lapidação de nossas almas, fautores preciosos de nosso progresso espiritual. Perdoemo-nos uns aos outros, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, isto é, ilimitadamente. Mateus 18:21-22. Assim o fazendo, também o Senhor terá complacência para conosco, cobrindo com seu amor a multidão de nossas culpas. O Pai Nosso, 6. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Esta última parte do Pai Nosso envolve uma questão muito séria, a das tentações. Seriam elas prejudiciais à sorte de nossas almas, ou, ao contrário, seriam experiências indispensáveis ao nosso desenvolvimento espiritual? Para os que entendam, sejam elas sinônimo de instigação para o mal, por obra de Satanás, seriam, sem dúvida, um fator de perdição. Nesse caso, quanto menos fôssemos tentados, tanto melhor, pois correríamos menor risco de pecar e, consequentemente, de ser condenados. O sentido exato, entretanto, em que o mestre usou o termo, na rogativa em epígrafe, não é esse, mas sim o de ser posto à prova. Destarte, o que aí pedimos ao Pai Celestial não é o afastamento das provas, mas que não nos deixe cair, quando estivermos em tentação, isto é, que nos dê forças para sairmos vitoriosos dos inúmeros e variados testes pelos quais temos que passar, em cada existência. Espíritos assaz incipientes que somos, cumpre-nos viver uma série quase infinita de situações difíceis e antagônicas, para aprendermos a discernir as coisas, ganharmos tirocínio, tornarmos-nos inteiramente conscientes de nossas ações e prosseguirmos, cada vez mais seguros, nossa jornada rumo à perfeição. As tentações a que somos submetidos constituem, assim, uma espécie de exame ou sistema de aferição de nosso adiantamento. Os que vencem, esses adquirem novas forças e elevam-se a níveis superiores. Os que sucumbem estacionam e vão repetindo as lições da vida, até que as aprendam suficientemente. Se as tentações em si mesmas fossem danosas para as nossas almas, Deus, que é toda bondade e justiça, certamente não as permitiria. Se as permite, é porque sabe serem elas proveitosas a todos os seres em relativa inferioridade. Os que procuram escusar suas quedas em face das tentações, sejam elas de que natureza forem, atribuindo-as às fraquezas da carne, ou sofismam ou não sabem o que dizem. Com efeito, sendo a carne destituída de inteligência e de vontade própria, não poderia, jamais, prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante e livre. Portanto, a este não aquela é que cabe a responsabilidade integral de todos os atos. Desregramentos, excessos, mau gênio etc., não são determinados por disfunções orgânicas ou outros fatores que tais, mas tão só e unicamente pelas más tendências anímicas de cada um. O Espiritismo, com a revelação do mundo espiritual que nos envolve e das leis que o regem, fez novas luzes em torno do problema, permitindo-nos compreender melhor o mecanismo de muitas das tentações que nos assaltam, e como vencê-las. Ele nos ensina que todo pensamento é vibração de tal ou qual frequência, pela qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade. Conforme sejam nossos pensamentos, o que equivale a dizer, nossos sentimentos, puros, idealistas, construtivos, pomos-nos em comunicação com os seres de elevada hierarquia, de cujo consórcio resulta para nós uma vida bem orientada, tranquila, feliz e repleta de nobres realizações. Da mesma sorte, se a nossa mente só destila pensamentos impuros, mesquinhos, deprimentes, destrutivos, colocamos-nos automaticamente na mesma faixa vibratória dos espíritos menos evoluídos, que, consoante nossos pendores, procurarão manter-nos nos caminhos declivosos do vício, das paixões, do crime, e muitas lágrimas nos farão derramar. Isso nos faz compreender a extensão da advertência do Cristo, quando dizia, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. É preciso, pois, que apliquemos incessantes esforços contra tudo aquilo que nos deprime e avilta. Essa atitude fará que as entidades trevosas se afastem naturalmente, porque nada podem fazer, e renunciam a qualquer tentativa junto aos puros de coração. Ó Senhor, muito temos errado, contínuos têm sido os nossos fracassos,
E isto nos demonstra quanto ainda somos fracos e imperfeitos e quanto devemos esforçar-nos para atingirmos o divino modelo, que é Jesus. Amparai-nos em nossa debilidade, infundi-nos o desejo sincero de corrigir-nos e inspirai-nos sempre, pela voz de nossos anjos guardiães, a fim de que sejamos capazes de resistir às sugestões do mal, mantendo, inquebrantável, o propósito de só pensar, só almejar e só realizar o bem. Assim seja. O perdão. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mateus 6:14-15. Na época em que o Mestre andou pela terra espargindo as luzes do Evangelho, essa lição deve ter causado estranheza a muitos, habituados que estavam à prática do olho por olho e dente por dente. Não admira, pois ainda hoje há os que preferem nortear suas ações pelos velhos códigos de Moisés, achando que os preceitos de brandura e mansuetude, recomendados pelo Cristo, servem apenas para fazer covardes e vencidos. Em verdade, porém, enquanto não aprendermos a perdoar reciprocamente as faltas que cometemos uns contra os outros, a dor e o sofrimento não serão banidos deste planeta. Por não sermos capazes de perdoar, as prisões regurgitam de infelizes, os hospitais mantêm-se repletos, inúmeras famílias desarmonizam-se e dividem-se, e os tribunais permanecem pejados de processos e querelas de todas as naturezas. Ódios, rancores e desejos de represália lançam ondas mentais inferiores, maléficas, a atmosfera que nos envolve, tornando-a escura, pesada, tensa, e, mergulhados em tal ambiente, homens e nações vivem nervosos, agitados e irritadiços, em constantes atritos ou conflitos domésticos, sociais e internacionais. No texto em epígrafe, o Mestre faz-nos sentir que, de um modo geral, todos temos dívidas para com Deus, o qual, em sua misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar, desde que procedamos da mesma forma para com nossos irmãos. Tal qual o mau servo da parábola do credor incompassivo, Mateus 18:23-35, porém, queremos que Deus perdoe a multidão de nossos pecados, mas negamo-nos a desculpar a menor falta que outrem cometa contra nós. Assim agindo, lavramos nossa própria condenação, pois nossa intolerância, nossa incapacidade de suportar as fraquezas e os erros alheios, quando nos sentimos prejudicados, tem como efeito a invalidação de nossas súplicas de perdão ao Criador, porquanto é da lei que, para receber, é preciso primeiramente dar. Portanto, se não cobrimos como o manto do perdão as faltas cometidas contra nós, nossas infrações às leis divinas também permanecerão descobertas na presença de Deus. Esse perdão, todavia, tem de ser sincero, e não apenas de lábios, deve compreender o esquecimento completo e absoluto das ofensas. Deus não se satisfaz com aparências nem com simulacros, sabe o que vai no íntimo de cada coração, e só levará em conta o indulto verdadeiro. Há os que dizem, em se referindo a seus ofensores, perdoo-lhes, mas não esqueço o mal que me fizeram. Ou então, perdoo-lhes, mas não me reconciliarei com eles. Ou ainda, perdoo-lhes, mas nunca mais quero tornar a vê-los em minha vida. Outros afirmam, também, haver perdoado a seus desafetos, mas, se acontece serem eles atingidos por alguma infelicidade, alegram-se intimamente com isso, e comentam ou pensam, bem feito. Receberam o que mereciam. Esses tais terão perdoado, realmente? Não, e Deus tampouco lhes perdoará as culpas. Toda e qualquer manifestação de mágoa ou ressentimento indica que subsiste no espírito do ofendido a lembrança daquilo que ele diz ou imagina haver perdoado. Prova que a brasa da aversão não está totalmente extinta, mas apenas recoberta por uma camada de cinza, podendo ser reavivada ao sopro de um novo incidente qualquer. Aprendamos,
pois, com o Cristo, a ser mansos e ternos de coração. Aconteça-nos o que acontecer, não cedamos, nunca, a pensamentos de ódio ou de vingança. Isto poria em ação forças destrutivas que, mais cedo ou mais tarde, reagiriam contra nós mesmos. Certamente, os agravos que nos façam não ficarão impunes, mas deixemos a cargo da providência divina a justa retribuição. Eis, para finalizar, mais uma recomendação do Novo Testamento. Não vos vingueis a vós mesmos. Eu recompensarei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o vosso inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Romanos 12, 19 a 21. O jejum. Quando jejuardes, não vos ponhais tristes como os hipócritas, que desfiguram o semblante para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Vós, quando jejuardes, perfumai a cabeça e lavai o rosto, a fim de que o vosso jejum não seja visível aos olhos dos homens e sim aos do vosso Pai, que tem presente o que haja de mais secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus 6 e 16 a 18. Sabe-se que o jejum, abstenção ou redução na dose usual de alimentos, sólidos ou líquidos, constitui uma forma de penitência comum a várias religiões. Os judeus, quando o praticavam, vestiam-se com saco, lançavam cinzas sobre a cabeça e imprimiam ao rosto um ar de grande tristeza, tudo isso publicamente, com ostentação, para serem notados e louvados pelos outros. Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia e orgulho, recomendou a seus discípulos que, ao fazerem esse sacrifício, não deixassem transparecer nenhum sinal de melancolia, ao contrário, que perfumassem a cabeça e lavassem o rosto, a fim de que não perdessem, aos olhos de Deus, o mérito que um sincero quebrantamento de alma poderia comunicar a esse costume. Parece-nos que um dia de jejum por semana, como ainda hoje é observado por alguns, constitui, realmente, um hábito salutar, pois contribui para desintoxicar e manter o equilíbrio de nosso organismo, resultando daí reflexos favoráveis até mesmo ao nosso psiquismo, ou seja, às nossas manifestações intelectuais e morais. Conta-se, por exemplo, que certo dia, ao sair de um festim, Filipe de Macedônia foi procurado por uma pobre mulher, que lhe implorou a reparação de uma injustiça. Como a condenasse, ela exclamou: apelo. E para quem? Perguntou o rei. Para Filipe, em jejum. Impressionado por essa resposta, ele decidiu reexaminar a questão e, depois, em nova disposição, modificou a sentença. O Espiritismo, por não adotar ritual de espécie alguma, tem como estéril qualquer privação que obedeça a mero formalismo religioso, considerando o mais importante que nos abstenhamos de qualquer pensamento, palavra ou ato maldoso, por contrários ao amor fraternal que a todos nos deve unir. Acha meritório, entretanto, que nos privemos de alguma coisa necessária à nossa vida para dá-la a quem mais precise dela, porque aí haverá abnegação e caridade. Recomenda, também, como exercício proveitoso ao nosso progresso espiritual, que sejamos sóbrios e moderados em tudo e, em vez de mortificarmos a carne, o que, muitas vezes, só serve para arruinar nossa saúde, impedindo-nos de bem cumprir a lei do trabalho e deveres outros para com o meio social, tratemos de mortificar os nossos instintos inferiores, privando-os da satisfação de prazeres grosseiros ou inúteis, para não adquirirmos hábitos viciosos que, uma vez enraizados, tornar-se-ão difíceis de extirpar. Outra forma de jejum que não se cansa de aconselhar é a castidade, ou melhor, o emprego metódico das forças geradoras, porque, conforme está hoje comprovado, o abuso dos prazeres sexuais ocasiona fraqueza cerebral, determina esgotamento das energias mais nobres e conduz à decadência moral,
senão mesmo a loucura. Tais forças, quando controladas racionalmente, canalizam-se para as funções mais elevadas do homem, as da mente e do coração, e, sublimando-o, tornam-no apto a grandiosas realizações em prol da coletividade. E isso, sem dúvida, será a maior recompensa que um discípulo do Cristo pode almejar. Riquezas. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam, mas acumulai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6:19-21. Assim exortava Jesus os judeus da época, cuja ganância do dinheiro era de tal forma obcecante que os fazia esquecer os preceitos da religião. A situação, hoje, parece ser a mesma. As riquezas continuam exercendo tão fascinante influência na vida que os homens, sufocando ou pervertendo o que há em si de mais nobre e belo, deixam-se absorver por elas, abstraindo-se por completo das coisas celestiais. Não se creia, conforme pode parecer, que Jesus condene as riquezas. O que ele recomenda é que nos não escravizemos a elas, nem façamos de sua posse a finalidade exclusiva de nossa existência, pois, sendo transitórias, deixá-las tornar-se uma tortura para os nossos corações. Ensinando, ajuntai para vós tesouros no céu, quis o Mestre dizer-nos que desenvolvamos as boas qualidades da alma, a caridade, a justiça, a misericórdia, a tolerância, enfim, o amor fraterno para com todos, pois em tal consistem as riquezas imperecíveis, realmente nossas, que as traças e a ferrugem não podem corromper, nenhum incêndio ou inundação pode destruir, e ladrão algum pode arrebatar. A riqueza, quando utilizada de conformidade com a vontade divina, é o mais poderoso recurso para ativar a evolução e o bem-estar da humanidade, pois dá serviço aos que dele precisam e contribui para o desenvolvimento da inteligência humana, por meio das artes e das ciências. Se ela fosse repartida igualmente com todas as criaturas, diz Kardec, cada um, supondo ter com que viver sem trabalho, procuraria eximir-se dele, resultando daí o mal de todos pela paralisação do progresso e pela falta dos elementos indispensáveis à existência. Deus a concede, então, a limitado número de pessoas, para que elas a administrem com critério e integridade, fazendo chegar aos demais o bastante para cobrir as suas necessidades. A riqueza é, ainda, o meio que Deus faculta aos seus detentores para que melhor aprendam a discernir o bem do mal e o pratiquem em grande escala, em proveito da coletividade. Sendo, entretanto, materialmente impossível que todos a usem ao mesmo tempo, cada um a possuirá por sua vez. Quem não a possui hoje, já a teve, ou virá a tê-la em outra encarnação, e quem a possui agora, poderá não a ter amanhã. Se tivéssemos uma única existência, não se explicaria tal divisão de bens. Vivemos, porém, muitas e muitas vezes, e é à luz desta verdade que se afirma o equilíbrio da justiça divina. Muitos queixam-se, e com razões de sobejo, do péssimo uso que alguns fazem da riqueza, chegando, por isso, a duvidar da sabedoria suprema que conduz todas as coisas. Importa deixá-los, pois ninguém zomba impunemente das leis de Deus. Ai daqueles que, possuindo fortuna, não a põem em movimento, deixando, assim, de proporcionar trabalho ao povo. Ai daqueles que, possuindo haveres em abundância, só cogitam de aumentá-los sempre, negando-se a atender aos reclamos dos que, premidos pela necessidade, imploram um pouco mais de pão. Ai daqueles que, vivendo na opulência, só cuidam de suas satisfações pessoais, sem se lembrarem, jamais, dos que sofrem os horrores da fome, dos que sentem os rigores do frio e dos que não têm onde repousar o corpo exausto e combalido pela enfermidade ou pela velhice. A eles aplica-se aquela sentença de Jesus:
É preciso que haja o escândalo, aí daqueles, porém, por causa de quem vier o escândalo, o que equivale a dizer, é preciso que haja o sofrimento, porque é no cadinho da dor que se depuram os nossos sentimentos. Aí, porém, daqueles que o provocam. Aí daqueles que o semeiam. A morte, para esses, não será a paz nem a bênção do céu. Será o desassossego e a maldição. Desassossego pelos acolhos da própria consciência, maldição das vítimas do seu egoísmo e de sua insensibilidade. Atormentados pelo inferno imanente, sentirão a necessidade de se dirigirem a Deus, suplicando-lhe, por misericórdia, avatares expiatórios e redentores. Não invejemos, pois, os ricos e poderosos da terra. Se a pobreza é a prova da paciência e da resignação, a riqueza constitui a prova do altruísmo e da caridade, bem mais difícil de vencer. Se os teus olhos forem bons, os teus olhos são a luz do teu corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas, se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas? Mateus 6:22 e 23. Diz um refrão popular que os olhos são o espelho da alma. Isso quer dizer que nossas qualidades anímicas expressam-se ou dão-se a conhecer pela simplicidade ou má índole com que olhamos e consideramos os outros, as coisas e os acontecimentos. Pessoas aqui só têm olhos para enxergar o lado mau de tudo. Desconfiadas, vivem com medo de serem ludibriadas em seus afetos ou prejudicadas em seus interesses, maliciosas, não confiam em ninguém e estão sempre a fazer mau juízo do próximo, pessimistas, encaram os fatos da existência invariavelmente pelos seus aspectos menos felizes, e, quando solicitadas a opinar sobre a conveniência de qualquer realização, só sabem desencorajar, desmerecer, demolir. Vendo unicamente o mal onde quer que pousem suas vistas, esperando constantemente o pior de qualquer evento, essas pessoas mantêm-se em sintonia com o astral inferior, envolvem-se em trevas cada vez mais tensas, caem num estado de alma mórbida e desgraçado, acabando, geralmente, em deplorável ruína. Tornam-se, assim, vítimas daquilo que admitem, criam e nutrem persistentemente em si mesmas. É de suma importância que aprendamos a ver o bem em todos e em toda parte, para que o bem se manifeste e cresça em nossa vida. Acreditando no bem, mentalizando o bem e esperando apenas o bem, nossos dias transcorrerão tranquilos e ditosos, pois, como disse o Mestre, o que buscarmos, acharemos. Em verdade, sendo o universo criação de Deus, o supremo bem, tudo é bom. Tudo obedece a uma finalidade justa, útil e necessária. Até mesmo o que nos fere e faz sofrer e, por isso, parece ser um mal, converte-se em benefício para nossas almas, pois faz exercitar as virtudes que lhes faltam, a paciência, a resignação, a fé etc., preparando-as para um futuro melhor. Não percamos tempo, portanto, na identificação do mal, ainda que a pretexto de fugirmos dele. Abramos os olhos e estejamos atentos, isto sim, para nos apercebermos das centenas de oportunidades que se nos oferecem, diariamente, para a prática do bem. Hajamos sempre com sinceridade de propósito e, onde estivermos, no lar, na rua ou no trabalho, procuremos ser solícitos para com os que nos rodeiam, ajudando-os como e quanto nos seja possível. Se contrairmos esse hábito, não deixando passar uma só ocasião de servir, se mantivermos aceso o ideal de tornar-nos um instrumento pelo qual o amor de Deus possa chegar aos nossos irmãos, todo o nosso ser se tornará luminoso, irradiando simpatia, calor humano e felicidade. Teremos alcançado, então, a glória de ser considerados filhos da luz. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de submeter-se a este e desprezar aquele.
Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Mamon era um dos deuses adorados pelos sírios, na antiguidade. Representava as riquezas e daí suas estátuas serem fundidas em metal precioso, ouro ou prata. Malgrado o desaparecimento desses ídolos, Mamon continua sendo cultuado por grande parte da humanidade, pelos cristãos inclusive. De fato, a luta absorvente pela conquista de bens materiais a que quase todos nos entregamos, a par das homenagens e salamaleques que tributamos aos ricaços e poderosos, que significam senão mais fervoroso culto a essa divindade gentílica. As palavras acima revestem-se, pois, ainda hoje, de grande oportunidade, constituindo séria advertência a quantos, invertendo o preceito evangélico, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o resto vos será concedido por acréscimo. Atravessamos toda a existência cuidando apenas de fazer o fortuna, vivendo no mais grosseiro materialismo, na suposição de que depois, por meio de ofícios religiosos, possamos ganhar, também, o paraíso. O texto em foco, entretanto, é muito claro e não autoriza alimentemos tal ilusão. Não disse o mestre, notemos bem, que os homens não devem servir a Deus e a Mamon, mas que o não podem fazer. Por que não podem? Por uma razão fácil de entender-se, os interesses mundanos e os ideais superiores não se correspondem, nem se harmonizam, são, antes, duas forças divergentes, antagônicas, atuando em sentidos opostos. Quem concentra toda a sua atenção nas riquezas e honras mundanas não tem tempo para pensar nas coisas de cima, e quanto mais progride materialmente, quanto mais aumenta os seus tesouros, mais necessita defendê-los. E, nesse afã, mais fortifica os liames que o prendem a este plano, mais retarda a sua evolução. Compadecido, certamente, de nossa insensatez, eis o que nos dita um espírito protetor, em mensagem incerta no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas, escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou vosso tirano, ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Atentos a esse conselho amigo, não nos deixemos dominar pelo amor ao ouro, nem pelas paixões que a sua posse suscita e desenvolve nos homens, fazendo até que ouvidem o destino transcendente para o qual foram criados. Lembremo-nos de que, ao deixarmos este mundo, só levaremos conosco aquilo que efetivamente nos pertence,
as qualidades morais. E serão elas, somente elas, que nos garantirão acesso às regiões felizes da espiritualidade. Não andeis cuidadosos de vossa vida. Não andeis cuidadosos de vossa vida, pelo que haveis de comer, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a alma que a comida, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E por que andais solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, entretanto, nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Mateus 6:25-32. O texto que precede estas linhas, longe do que possa parecer à primeira vista, não é uma exaltação à ociosidade. Interpretá-lo ao pé da letra, supondo-nos seja lícito cruzar os braços, à espera de que a providência nos forneça tudo de que precisamos, sem qualquer esforço de nossa parte, fora grande estultícia. O trabalho é o instrumento de nossa autorrealização. Suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e, consequentemente, a evolução da humanidade. Além disso, é a ordenação divina que o homem deve prover ao seu sustento com o suor do seu rosto, chegando o apóstolo Paulo a declarar que quem não trabalha não deve comer. Essas palavras de Jesus são, pois, isto sim, um incitamento a que tenhamos fé em Deus, nosso Pai Celestial. Confiemos em sua bondade infinita e não invertamos a hierarquia dos valores, preocupando-nos mais, ou só, com a conquista dos bens materiais, sem dar a devida atenção à nossa edificação espiritual. De fato, aquele que nos deu a vida sabe que precisamos de alimentos para a subsistência de nosso corpo, assim como de vestimenta para cobri-lo e resguardá-lo das intempéries. E porque nos tem amor maior do que o amor que temos a nós próprios, não se limita a prover-nos meramente de quanto nos seja indispensável à existência, mas esparge a mancheias, por toda parte, traços de beleza e cânticos de alegria, a fim de que nossa jornada neste mundo se torne mais suave e mais prazerosa. As flores gráceis e perfumadas, as árvores frondosas e amigas, as aves com suas plumagens policrômicas e alacres gorjeios são bênçãos maravilhosas com que Deus envolve a todos os seus filhos, para ensinar-nos que assim também devemos proceder uns com os outros, fazendo cada o qual quanto lhe seja possível para a alegria e felicidade de todos. Aprofundando a explicação, Jesus nos esclarece: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, não amontoam nos celeiros e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? É como se nos dissesse: por que tanto vos inquietais como o vosso futuro? Porque a obsessão de acumular mais do que podeis consumir. Não percebeis que aquilo que retendes, em demasia, vai causar a fome e a miséria de vossos irmãos? Não notastes ainda que o egoísmo é a fonte de quase todos os males que perturbam e afligem a humanidade? Vivei como os pássaros, joviais e despreocupados, na certeza de que, seguindo o preceito evangélico do buscai e achareis, sempre obtereis o de que precisais. Não vos convencestes ainda da munificência divina? Contemplai, então, os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, não obstante, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com tanta graça e formosura. Crede, Deus é nosso Pai, e, se demonstra cuidados com as aves e as flores, que, na escala evolutiva, estão muito abaixo de vós, quanto mais desvelo,
quanto mais carinho não há de ter para convosco. Não vos martirizeis, portanto, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo que haveis de vestir, porque não fostes colocados na terra apenas para isso, mas para que aprendais a viver segundo as leis da bondade e da justiça. Tal, assim nos parece, o ver o sentido desta preciosa lição do Mestre dos Mestres. Buscai primeiramente o reino de Deus. Não é preciso ser muito versado em psicologia para verificar que todas as ações humanas obedecem a um móvel, isto é, são determinadas por um ideal ou um desejo mais intenso. Aquilo que o indivíduo coloca em primeira plana na vida exerce tal influência em sua conduta que, consciente ou inconscientemente, seus pensamentos, sua conversação, seus hábitos etc., entram a girar em torno desse alvo, e todos os seus passos para ele convergem. Por conhecer essa lei que Jesus nos recomenda, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33, querendo com isso significar que os cristãos devem colocar os valores espirituais acima de tudo, pois na aquisição deles é que havemos de encontrar a verdadeira felicidade. Lamentavelmente, são poucos, ainda, os que vivem pelos ideais superiores. Em geral, o que os homens querem e buscam sofregamente é o reino da terra mesmo. Para amealhar fortuna que lhes proporcione, depois, uma vivência faustosa e sem cuidados, ou conquistar destaque social que lhes lisonjeie o orgulho, não há incômodos, esforços, nem sacrifícios que não estejam dispostos a enfrentar. Alguns, para conseguir esse objetivo utilitário, não hesitam em empregar processos ignominiosos, exploram o serviço dos semelhantes, organizam trustes e monopólios nefandos, engendram conciliábulos políticos, descem, enfim, a todas as vilanias e torpezas, sem atender a qualquer reclamo da própria consciência. Esses tais avaliam o êxito na vida pela conta corrente que tenham nos bancos ou pela posição adquirida na sociedade, e, em sua grosseira materialidade, consideram que seria uma desgraça verem-se privados desses elementos. Esquecem-se, entretanto, de que, ao transporem as aduanas da morte, não só deixarão aqui os seus queridos tesouros, como ainda terão de responder, perante a justiça divina, pelos meios que empregaram para acumulá-los. Ouvidam, igualmente, que o prestígio mundano é algo de todo inútil no lado de lá, onde os que se exaltam aqui na terra serão humilhados, e os que são adulados poderão ser escarnecidos, senão relegados ao horror das trevas que o egoísmo houver adensado em volta de suas almas. Compenetremo-nos, pois, de que tudo aquilo que só serve para a existência terrestre é mera vaidade, e, seguindo o conselho do Mestre, porfiemos no bem, para merecermos a glória de tornar-nos súditos do reino de Deus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Basta cada dia a sua própria aflição. Mateus 6:34. Ressalta a observação comum que os homens nunca viveram tão inquietos e amedrontados como na atualidade. Haja vista a quantidade fabulosa de drogas tranquilizantes que consomem. Parece terem perdido completamente as esperanças de um futuro melhor, que algo terrível, qual espada de Damocles, lhes ameaça os destinos, e daí a angústia e o desespero com que encaram o dia de amanhã. Alguns tentam dissimular esse estado de ânimo, procurando ganhar fortuna, de qualquer maneira, por ser o dinheiro a brite, sésamo do prestígio social, por ensejar-lhes a satisfação de toda sorte de prazeres, permitindo-lhes, enfim, gozar a vida, antes que o mundo se acabe. Ao impacto dos desenganos, ou por via da saciedade, tais quimeras, entretanto, logo se desfazem, quais bolhas de sabão, e, desiludidos, frustrados, reconhecem afinal que nunca houve, realmente, nem paz nem alegria em seus corações. Quais as causas de a humanidade haver chegado a tão deplorável desequilíbrio psíquico?
A nosso ver, a causa é uma só, a falta de fé. Não dessas fezinhas denominacionais, estreitas, sectárias, que superabundam por aí, mas da fé mesmo, sem qualquer adjetivação, significando confiança absoluta em